Já faz muito tempo que eu não posto vídeo aqui nesse canal e o motivo é o que vocês viram no título desse vídeo. Eu fiz um curso para me tornar comissária de bordo aqui na Espanha e aqui na Europa, porque esse título também vai me valer para trabalhar em toda a Europa. Então no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês todo esse processo, o que eu fiz, tudo como funcionou até eu chegar tendo a minha licença de voo. Se você não é inscrito, já te convido para inscrever no canal aqui embaixo e assiste o vídeo até o final. Vamos começar falando sobre o que é essa licença de comissária de bordo. A licença de comissário de bordo basicamente é a autorização que a pessoa tem para poder exercer a profissão como comissário de bordo. Então aqui na Espanha, para a pessoa poder ter essa licença, ela precisa realizar um curso com determinada quantidade de horas, passar por todas as provas e aí depois, se ela for aprovada nesse curso, ela consegue a licença para poder voar. Vamos falar agora como que eu decidi ser comissária de bordo. Vocês já viram aqui vários vídeos no meu canal, se você for inscrito, que a gente faz vídeos mostrando várias coisas aqui na Espanha, a gente também já fez vídeos na Escócia e pretendemos fazer vários vídeos viajando. E essa ideia de ser comissária de bordo veio porque eu tenho uma outra profissão que é um curso técnico superior de higiene bucodental. É um curso que não existe no Brasil, mas ele existe aqui na Espanha. É como se fosse um nível menos que o dentista, não chega a ser um grau universitário. Trabalhei numa clínica dental, mas eu cansei de trabalhar nesse mundo. Eu percebi que não era a profissão que eu queria para minha vida. E como o Lucas já fez um curso de aviação e ele já trabalha também na área da aviação, ele me incentivou a olhar para essa profissão. Eu achei uma profissão muito legal, muito interessante e eu pensei em fazer o curso e ao final eu fiz o curso. E como a gente mora na Espanha, eu realizei o curso aqui na Espanha, regulamentado pela Agência Estatal de Segurança Aérea aqui da Espanha. Agora que a gente está falando sobre a Agência Estatal de Seguridade Aérea, ela é basicamente a agência reguladora da aviação civil aqui na Espanha. É basicamente como se fosse a ANAC no Brasil. Eu imagino que as pessoas que fazem o curso de comissário no Brasil, elas recebem a titulação regulamentada pela ANAC. Aqui no caso a gente tem a regulamentação da AESA, que é a Agência Estatal de Seguridade ou Segurança Aérea aqui da Espanha. E existe uma super vantagem de tirar a licença de comissário de bordo aqui na Espanha ou em outros países da União Europeia, é que a gente vai ter, eu tenho no caso, também regulamentado pela EASA, que é a agência reguladora de toda a Europa. Eu não sei se é exatamente toda a Europa, porque eu sei que com essa licença a gente não pode trabalhar, por exemplo, no Reino Unido, mas com essa licença eu posso também trabalhar em vários outros países que estão dentro da União Europeia, como Portugal, Itália, Alemanha. Eu posso simplesmente trabalhar para qualquer um desses países, qualquer aerolínea, qualquer companhia aérea que seja desses países. Então é uma vantagem enorme de tirar a licença aqui. Então, basicamente, a minha licença está regulamentada pela AESA, que é nacional, e também pela EASA, que é europeia. Existem vários requisitos para poder ser comissária de bordo aqui na Espanha. O principal é você ter 18 anos, pelo menos, você ter um passaporte europeu ou você ter um visto, que permite você trabalhar, alguma permissão de residência e trabalho aqui na Espanha ou na Europa, dependendo do país que você for aplicar. O inglês é extremamente importante, para não dizer imprescindível. Eu acredito que todas as aerolíneas pedem que você tenha o inglês. A depender da aerolínea vai ser um nível mais avançado ou um nível menos avançado de inglês, mas o inglês é extremamente importante. Existem até mesmo aerolíneas aqui na Espanha, que são aerolíneas espanholas, e elas não pedem que você tenha o espanhol como língua, mas elas pedem que você tenha o inglês obrigatoriamente. Então o inglês é extremamente importante nessa área. A escolaridade depende também da companhia aérea. Tem companhia aérea que pede que você tenha o bachillerato, que o bachillerato é o ensino médio, mas existem equivalentes também ao bachillerato, que seria um técnico superior, que é o que eu tenho. E às vezes, se a companhia for um pouco mais flexível, ela aceita que você tenha só a secundária ou que você tenha um grau médio em vez de um grau superior, igual que eu tenho. Para você trabalhar em uma companhia aérea, você também precisa ter um certificado médico aeronáutico. Então, a gente vai ter que se submeter a um exame por uma pessoa certificada pela AESA, que é essa agência reguladora que eu falei para vocês. Então, aí a gente passa por um processo de fazer um exame de vista, um exame de audiometria, para eles verem que a gente tá com todos os nossos sentidos em geral
corretamente dentro do padrão. Eles olham se a gente tem daltonismo, por exemplo, fazem um eletrocardiograma para ver se você tem algum problema de coração e várias perguntas do seu histórico, né, de enfermidades, da sua família também, e também perguntas aleatórias, tipo, eles me fizeram perguntas como se eu tenho amigos, qual a minha relação com a minha família, várias perguntas assim para ter uma ideia de como que você é. Esse exame médico, esse certificado médico é obrigatório em todas as aerolíneas. Você precisa estar com ele vigente, né, válido para você poder voar. Obviamente, para você poder também trabalhar como isso, você precisa ter o seu Cabin Crew Attestation, que no caso é a licença de voo, e depois cada companhia aérea vai colocar ali o requisito que ela quiser, né? Tem aerolínea que não aceita que você tenha tatuagens visíveis, ou se ela aceita que você tenha tatuagens visíveis, essas tatuagens têm que ser pequenas ou que quase não se nota. Tem muitas companhias aéreas que colocam limite de altura. Então, uma grande parte das que eu conheço coloca o mínimo de altura de 1,65 m. Então, aquelas meninas que têm menos de 1,65 m costumam ter mais dificuldade de encontrar trabalho nessas áreas, porque muitas aerolíneas colocam isso como um requisito. Outras, como a Emirates, coloca um requisito diferente, que você tenha que conseguir com a sua mão encostar na marca de, se eu não me engano, são 2,12 metros ou 2,13 metros aproximadamente. E se você conseguir chegar, mesmo que você estiver com seu pé assim de pontinha, né? Se você conseguir chegar com a sua mão, você estaria apta para poder entrar na empresa na questão de altura. E depois as aerolíneas também vão colocar os requisitos que elas quiserem, claramente. No caso, para você estudar, você não precisa exatamente ter tudo isso. Antigamente, sim, que era obrigatório você já ter o certificado médico para poder estudar. Hoje em dia, você pode estudar sem ter o seu certificado médico, mas eu já tirei o meu certificado médico antes de começar a estudar para ter certeza que eu não tenho nenhum problema, né, e que eu poderia voar sem problema depois de pagar todo o valor do curso. Vamos falar então como foi o meu processo de inscrição no curso. Falando dos documentos necessários, eu já falei para vocês que não precisa ter o certificado médico, você tampouco precisa ter uma altura pensando em nenhum tipo de aerolínea específica e nem precisa ter muitas coisas em geral. Você precisa ter um documento válido. No caso, só com o passaporte você já poderia estar fazendo o curso. Para as pessoas que queiram vir para cá e tirar a licença de voo aqui, a pessoa até mesmo conseguiria fazer isso se ela vem com um visto de turista. Com o seu próprio passaporte, no tempo que ela está aqui como turista, ela poderia fazer o curso e voltar para o Brasil já com um certificado aeronáutico aqui da Espanha, da Europa em geral. Então você teria que ter um passaporte ou qualquer documento válido. Depois, para mim, o que eles me perguntaram foi se eu sabia alguns idiomas, se eu sabia falar inglês, porque, claro, são coisas que você, desde o dia 1, você já tem que começar a praticar, porque ao final faz parte do seu trabalho. E outra coisa muito, extremamente importante é se você sabe nadar, porque existem diversas provas no curso e uma delas é a prova de piscina, que na verdade são várias provas que você faz na piscina, e isso eu acredito que é a parte mais difícil do curso. Depois existem várias escolas em Barcelona, em toda a Espanha, em toda a Europa, existem muitas escolas para poder estar estudando. O mais importante é olhar se essa escola está certificada pela Agência Estatal de Seguridade Aérea, que é a Agência Reguladora da Espanha. Isso é extremamente importante. Agora vamos falar sobre a estrutura do curso, como que foi o curso, as matérias que tem no curso. Começando falando pela duração do curso, o meu curso durou aproximadamente 2 meses e meio. Então é um curso super rápido. Eu comecei em janeiro e terminei no meio de março. Então realmente passou assim, como um flash. Eu entrava às 9h30 da manhã e saía à 1 da tarde, e eu tinha 30 minutinhos ali para fazer um descanso, para poder comer e tal. Então também era muito tranquilo, muito poucas horas, na minha opinião, e dava para poder fazer o curso perfeitamente porque eu tinha a tarde livre. O curso estava dividido em aulas teóricas e em aulas práticas. As aulas teóricas a gente fazia lá na escola mesmo, então a gente tinha várias matérias, incluindo matérias de normativa aeronáutica, medicina, onde a gente aprendia todo o tema do corpo humano, tanto anatomia, fisiologia, patologia, tudo enfocado, né, obviamente, para a aviação, especialmente para os primeiros auxílios. A gente tinha a matéria específica de comissário de bordo, que aqui na Espanha se chama Tripulante de Cabina de Pasajeros, e a abreviação que a gente fala é TCP. Também tínhamos a matéria de CRM, que são todas aquelas habilidades não técnicas extremamente importantes
para o mundo da aviação. Tivemos temário de sobrevivência, um temário muito extenso de uma matéria que se chama piloto, onde a gente aprendia tudo sobre o avião, como que o avião voa, todo o tema da física do avião, meteorologia, climatologia. Tipo, era muito complexo. Eu acho que era a matéria mais difícil que a gente tinha. Tínhamos também matéria de protocolo, que era pra mim uma matéria maravilhosa, super importante, que eles ensinavam pra gente como que a gente tinha que se portar numa entrevista e como a gente deveria fazer um currículo para um comissário de bordo, que o modelo, não sei no Brasil se o modelo de currículo é diferente, mas o modelo de currículo aqui da Espanha e da Europa em geral é muito específico, então não é um currículo comum, e até mesmo todas as dinâmicas de grupos e dinâmicas em geral que se faz em uma entrevista de trabalho. Então, para mim, essa foi uma das matérias mais importantes e das que eu mais gostei também. Claro, em tudo isso a gente aprendeu praticamente tudo, né, sobre essa profissão, né, todos os protocolos de emergência e etc. Depois a gente tinha o que era as aulas práticas. Nas aulas práticas a gente ia para o aeroporto, no caso o aeroporto de Sabadell, que é uma cidade perto aqui de Barcelona. A gente ia para lá e lá a gente tinha um simulador da cabina de passageiros de um avião e a gente aprendia várias coisas lá. Aprendemos a fazer a demonstração de segurança geral, né, de como colocar o cinto de segurança, explicar todo o procedimento do voo ali no começo, né, dos chalecos salva-vidas, o protocolo de despressurização do avião e etc. Também ali a gente aprendeu a pular na rampa, né, que a gente tem aquela rampa que em caso de evacuação a gente vai ter que pular. E também fizemos o apagado de fogo, porque a gente também tem que estar formado para, caso tenha um incêndio dentro do avião, a gente poder atuar contra ele. Então, em geral, quando a gente ia para o aeroporto, a gente fazia práticas. E falando sobre os professores, como que eram os professores, eu acredito que a gente teve ótimos professores, todos eles eram professores que estavam atuando na área, eles eram tripulantes de cabina de passageiros, né, que são os comissários de bordos, ou eram pilotos, ou eram pessoas que trabalhavam em handling, sempre são pessoas que estão ali trabalhando na área. Uma coisa maravilhosa, porque a gente teve a visão de pessoas que estão ainda atuando e não já estão aposentadas, porque tem muita gente que acaba aposentando, né, já não trabalha na profissão e começa a dar aula, mas é muito legal você ter ainda pessoas que estão atuando. Depois, a minha experiência geral na escola, no ambiente ali, eu acredito que foi muito boa, com ótimos companheiros também, ótimos colegas, e em geral foi muito intuitivo e muito bom pra gente aprender, estamos todo mundo ali bem sociável nesse sentido. Agora vamos falar sobre a natação, porque esse ponto pra mim é um dos pontos mais importantes e é o que eu mais gostaria de falar nesse vídeo. E é que, como eu falei pra vocês, a gente precisa realizar várias provas na piscina. Existem várias provas que a gente tem que realizar. Então, a pessoa precisa saber nadar. E digamos que quando eu comecei o curso, eu não sabia nadar. Eu não tinha medo de entrar na água, não tinha medo da piscina. Eu conseguia me movimentar um pouco pela piscina, mas tipo assim, quando a piscina dava pé, eu não conseguia ficar em uma piscina que eu não conseguisse colocar os pés no chão. Então, para mim foi um enorme desafio. Antes de eu começar a estudar, eu tentei pagar uma professora, mas tipo assim, a professora me colocava uns exercícios que eu não estava avançando e eu estava pagando muito dinheiro e eu não estava avançando. Então, quando eu comecei a estudar, eu, junto com os companheiros de aula, a gente fez uma matrícula em uma academia que tinha piscina e a gente ia. E eu ia pelo menos 3 ou 4 vezes na semana fazer piscina, praticar piscina. E eu tive uma evolução impressionante, porque para você tirar a sua licença, você precisa, como eu falei, fazer várias provas, e a prova principal e a mais difícil é você conseguir nadar 100 metros em 2 minutos e meio. Então pensa que eu, no primeiro dia que eu tava com esses amigos, esses companheiros, eu nadava tipo assim 10 metros. Eu acho que eu nadava uns 10 metros e eu não sabia técnica de respiração. Eu conseguia nadar em crawl, mas eu não sabia fazer a técnica de respiração. Então, tipo assim, foi um desafio muito grande. E eu indo sempre, eu comecei a ver um avanço. No começo, eu tava até pensando que eu não ia passar na prova de piscina. Eu pensei, bom, se eu não passar nessa convocatória, eu passo na próxima. Porque eu não tava tendo muita fé em mim mesma, porque sair de nadar 10 metros a nadar 100 metros em tão pouco tempo seria muito difícil. Mas como eu fui muitas vezes, meus companheiros também ali me ajudaram, eu persistindo naquilo, eu consegui sim fazer essa
métrica de nadar 100 metros em 2 minutos e meio. E era muito legal eu conseguir ver a evolução, porque no segundo dia eu já consegui nadar a piscina de 25 metros. E aí, a cada aula que ia passando, eu ia notando um avanço, porque eu fazia 25 metros e eu acabava extremamente cansada, que na minha mente eu pensava, se eu com 25 metros eu tô acabando, que eu já não consigo fazer nada mais, eu não vou conseguir fazer mais. Mas assim, foi incrível ver que eu fazia 25 metros, aí cada vez eu me cansava menos, e aí eu já arriscava tentar fazer 50 metros, e de repente eu já tava fazendo 50 metros, e sem eu nem perceber direito, eu já conseguia fazer os 100 metros. E aí eu só tive que praticar cada vez mais para poder melhorar o tempo e fazer em 2 minutos e meio. Outra coisa super importante é que na prova de piscina eles não deixam levar óculos de natação. E como eu tenho muita sensibilidade nos olhos, eu pedi um justificante médico, um atestado médico, para eu poder levar óculos de natação durante a prova. Então fiz todas as minhas práticas com óculos e no dia do exame da prova eu fiz também com o óculos. Então, digamos que eu tive uma vantagem a mais do que os meus companheiros por ter levado o óculos, mas eu apresentei um atestado médico para isso. Já vou falar para vocês quais são as outras provas de natação e tudo mais que se faz na piscina, mas falar que para mim foi uma das maiores satisfações, porque primeiro eu ter que me esforçar, ter que começar a nadar, foi uma coisa que eu acredito que foi muito bom, porque eu acredito que saber nadar é uma coisa extremamente importante. Eu sempre tive vontade de fazer natação e o curso foi como que um incentivo obrigatório, né? Mas um incentivo para eu começar a fazer natação e que hoje em dia eu posso dizer que eu amo natação. Eu tinha muita dificuldade e eu acabei aprendendo. Obviamente eu tenho muita coisa que melhorar, tenho muita coisa que aprender, porque eu aprendi a nadar nesse estilo de crawl para poder superar a prova, tenho muitas coisas que aprender, mas hoje em dia eu posso dizer que é um dos meus esportes preferidos. Agora vamos falar sobre a prova final, o exame final, o dia tão esperado para nós que estamos ali estudando. E o exame ele está dividido em 4 partes. O exame teórico, que são 50 perguntas que você tem que fazer essas 50 perguntas em um tempo de 45 minutos. Todos são de marcar X, então digamos que é mais fácil porque você não tem que ficar redatando nem escrevendo nada. E são perguntas de tudo que a gente fez no curso. Então a gente vai ter pergunta tanto de sobrevivência, como de normativa aeronáutica, como de protocolos de emergência, qualquer coisa, pode sair qualquer coisa. E a forma que a gente estudou, além de tudo que a gente aprendeu, né, nas aulas, tínhamos vários livros também, mas eu não usei os livros da escola, senão que eu comprei um livro que tinha muitas e muitas perguntas e eu estudei através disso. Tinha um aplicativo também e eu fazia esses testes no aplicativo e também no livro, e assim eu fui praticando e aprendendo cada vez mais. Acho que foi super útil porque a maioria das perguntas que saíram no exame oficial eram muito parecidas, então foi muito útil ter comprado esse livro. Depois a segunda parte é a prática de primeiros auxílios, então poderia cair qualquer coisa que a gente aprendeu, né? Tanto a reanimação cardiopulmonar em adulto, em criança, em um bebê, ou poderia cair também a manobra de Heimlich, que é aquela manobra para poder desengasgar uma pessoa, né, quando ela está com a via aérea obstruída. Então, essa manobra a gente poderia também ou realizar em adulto, ou criança, ou bebê. E também outra prática que poderia cair também era de administração de oxigênio a bordo. No caso, a examinadora me pediu para fazer a reanimação cardiopulmonar em um bebê e também a administração de oxigênio em um adulto, se eu não me engano, acho que foi um adulto. Depois a gente teve a prova de apagado de fogo. Essa prova eu acho que é muito simples, não tem muita coisa, você segue o protocolo ali certinho e você consegue fazer. Também é bem rapidinho, porque obviamente se você for fazer, se acontecer isso no avião, você tem que agir, né, da maneira mais rápida possível. Então é uma prova que a gente vai ali, faz rapidinho e já tá pronto. Então não teve muita dificuldade tampouco nessa prova. E depois a mais temida por todos, a prova de piscina, que a gente foi para uma academia que tinha piscina. Na verdade era um lugar só de piscina, tinha uma piscina olímpica de 50 metros. E a primeira prova que a gente fez foi a prova de nadar os 100 metros, né? Porque a prova mais difícil, é bom você chegar e já realizar a prova, ainda bem, né? Porque se eu tivesse que fazer todas as outras provas e depois essa, talvez eu não tinha o mesmo desempenho que eu tive. E no caso, não é tão fácil você encontrar
piscinas olímpicas para você poder praticar. A maioria das piscinas que a gente encontra aqui em Barcelona são piscinas de 25 metros. Então pensa que para eu fazer 100 metros eu tinha que fazer a piscina inteira, voltar, faço a piscina inteira de novo e volto de novo. E isso eu completaria 100 metros. E aí nisso eu teria a vantagem que eu pararia várias vezes para poder descansar e depois ir novamente, e ainda tinha a vantagem de fazer um impulso. Então digamos que a gente praticou o tempo inteiro em piscinas de 25 metros e só quando a gente foi junto com a escola que a gente pôde ir nessa piscina de 50 metros. Pensa que a gente não tem, a escola não tem a obrigação de ensinar nenhum aluno a nadar. O aluno já deve saber nadar. E se ele não sabe nadar, ele deve ir por conta própria e nadar e praticar para poder melhorar a natação. E foi justamente o que a gente fez. Então a escola só vai levar a gente para poder ver como que a gente tá e ensinar as outras provas que sim, que a escola deveria ensinar, mas ela não tem que ensinar a gente a nadar. Eu fiz a prova nessa piscina de 50 metros, eu já tinha testado, eu fui um dia antes para poder testar, né, e ver como que ia ir mais ou menos, né, me acostumar um pouco com a piscina de 50 metros. E eu acredito que é mais difícil na piscina de 50 metros, porque a piscina é muito grande e você não pode descansar enquanto você tá ali fazendo 50 metros, então é mais difícil, mas foi possível. E depois da gente fazer essa prova, a gente teve outras provas de piscina, que era fazer uma apneia de 8 metros, a gente tinha que ir debaixo da água e nadar 8 metros pra frente, não pra baixo, 8 metros pra frente. E depois a gente tinha que fazer uma prova com o colete salva-vidas e inflar ele e pular na piscina. Depois nadar com esse colete, subir na balsa, que subir na balsa também é uma prova muito difícil, a gente conseguir subir nessa balsa muito alta pra gente conseguir, mas é uma das provas que a gente tem que fazer. E depois que a gente subisse, a gente tinha que se jogar da balsa de costas e pegar um dos nossos colegas e levar ele, né, arrastar ele por 25 metros aproximadamente. Digamos que são várias e várias provas, foi um dia bem longo pra gente conseguir fazer todas essas provas. E pra vocês terem uma noção, igual eu falei pra vocês, quando eu comecei a fazer natação, praticar por conta própria, eu não conseguia ficar em uma piscina que me disse mais do que o que eu conseguisse ficar com a cabeça pra fora. Então, hoje, sim que eu posso dizer que eu consigo ficar numa piscina de 2 metros, de 3 metros, não importa a quantidade de metros que ela tenha, porque eu conseguia aprender. Mas era uma das coisas que mais me dava medo, porque eu sabia que a prova se realizaria em uma piscina que não dava pé. Que a piscina olímpica ela tinha uma profundidade de aproximadamente 2,5 metros. E falando se foi fácil ou difícil esse curso, eu acredito que o curso em geral foi fácil, não acredito que foi difícil, mas eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade também para aprender, eu tenho facilidade para memorizar as coisas e para integrar tudo na minha cabeça, e eu aprendo muito rápido, então talvez para mim tenha sido fácil, mas eu sei que para outras pessoas não foi tão fácil. E o mais difícil, na minha opinião, claro, é a parte da piscina, mas o resto é uma coisa que você com um pouco de foco você consegue já aprovar. Agora vamos falar sobre o custo que teve esse curso. Aqui na Espanha existem diversas escolas com diversos preços, então vocês podem encontrar coisas muito caras, cursos muito caros. Pensa que a maioria desses cursos se realizam em 3 meses, 4 e até mesmo 6 meses, mas não costumam ser cursos que se realizam em mais tempo. Eu não acredito que vocês vão encontrar algum curso de 1 ano, por exemplo, são cursos muito curtos e cada escola vai oferecer as suas vantagens, né? Tem escola ali que oferece para você, além do seu uniforme, eles oferecem uma malinha, oferecem para você uma viagem, oferecem várias coisinhas assim. E na minha escola eu procurei pelo custo-benefício, eu procurei pagar o menos que eu pudesse, porque é um curso curto e afinal eu vou ter a mesma licença se eu fizer numa escola ou na outra, e eu vou estar preparada da mesma forma. E na minha escola eu tenho certeza que eu fiquei muito preparada, e a gente vai fazer um curso depois na própria companhia aérea que a gente começar, pra gente ficar cada vez ainda mais preparados. Então, ao redor, o que as pessoas podem acabar pagando aqui na Espanha estaria ao redor dos 2.000 e os 5.000 euros aproximadamente. Mas eu falo pra vocês, se vocês quiserem fazer esse curso aqui na Espanha, eu não recomendo vocês pagarem 4.000, 5.000 euros, porque eu acredito que essas escolas
Claro que elas são escolas muito boas, elas vão te dar coisas que talvez as escolas mais baratas não te dão, mas as outras escolas mais baratas também estão super preparadas para poder te dar um bom treinamento. Na escola eu paguei 2.110 euros. Nisso estava incluído todas as aulas práticas, tanto na piscina, no simulador, lá no aeroporto, e também as aulas teóricas na escola. Eu não tive que pagar nada extra para poder ir lá no local das piscinas, nem no aeroporto, estava tudo incluído, e também incluído o uniforme. Eles também levavam a gente desde a escola até o aeroporto, eles levavam a gente em ônibus, e era uma viagem de aproximadamente 40 a 45 minutos, então tá muito legal, eu acho que estava muito legal tudo isso. Os livros também estavam incluídos nesse valor. Agora, custos extras que eu tive são os outros complementos que eu tinha que ter do uniforme. Então, eu tive que comprar um sapato de salto desses de comissário de bordo, que saiu mais ou menos eu acho que me saiu por 40 euros aproximadamente, né? Um pouquinho caro. E depois eu tive que comprar também as meias de compressão para poder complementar o uniforme. Nesse caso não entrava essas partes do uniforme. O livro que eu estudei também, eu paguei, acho que foi 22 euros para poder ter o livro e o aplicativo. E claramente eu tive que pagar para poder ter o acesso, né, às piscinas, né? Então eu tenho uma piscina aqui perto de casa que eu pago a mensalidade, que são aproximadamente 22 euros ao mês, e eu tava pagando uma lá perto da escola para eu poder ir com os companheiros, que era mais ou menos 28 euros. Então, somando isso, seria o que eu teria investido para poder tirar essa licença. Vou falar agora sobre a minha opinião sobre esse curso, sobre essa licença, se vale a pena, qual é a maior vantagem que eu acredito que tem essa formação, e falar para vocês que eu acredito que vale muito, muito a pena, porque se você conseguir uma escola barata, né, igual a minha aqui, realmente não é muito barata, mas se você for comparar com as outras, são baratas, você vai conseguir uma formação, um título, um diploma que é válido em toda a União Europeia. Então, se eu falar assim, eu cansei da Espanha, não quero morar na Espanha, eu quero ir para a Itália, eu vou ter a possibilidade de trabalhar na Itália com o meu título valendo exatamente a mesma coisa que ele vale aqui. Isso para mim não tem preço, porque quando eu tava decidindo qual que era a minha próxima profissão, o que eu queria trabalhar, né, eu tava olhando por esse lado, porque eu não penso em viver a minha vida inteira aqui na Espanha, então eu tava pensando, o que eu posso fazer que vai valer em outros países, né? E no caso, obviamente não vale no mundo inteiro. Com essa licença, eu acredito que eu não posso trabalhar no Brasil, eu não posso trabalhar nos Estados Unidos, porque a agência que regula a aviação nesses países são diferentes, mas essa minha licença abarca vários países aqui na Europa. Eu poderia trabalhar em Portugal, na França, na Alemanha. Essa agência, ela regulamenta vários e vários países, e então eu tenho a possibilidade de trabalhar em todos eles. Também porque é uma profissão muito incrível, uma profissão muito legal. Tem muita gente que tem um sonho de ser comissária de bordo. Para mim não era um sonho, mas se tornou um desejo muito grande a partir do momento que eu conheci esse mundo, né? E eu percebi que é um estilo de vida muito diferente, que tem que ter um processo de adaptação, porque os horários são diferentes, o estilo de vida é muito diferente, mas que também se torna muito legal e tem muitas vantagens também. Eu ainda não fiz nenhuma entrevista de trabalho para nenhuma companhia aérea. Eu terminei o curso faz aproximadamente 2 semanas. Eu tô agora praticando inglês, praticando para entrevistas de trabalho, e eu tô esperando sair a convocatória de uma das empresas que eu tenho vontade de trabalhar. Então, se vocês quiserem, eu posso estar postando mais vídeos falando sobre esse mundo de ser comissário de bordo, explicar mais coisas se vocês quiserem saber também. Então, se vocês quiserem saber mais coisas sobre esse tema, deixe aqui nos comentários que eu posso estar gravando mais vídeos para vocês, tanto sobre o tema das companhias aéreas, das entrevistas de trabalho, de como que é o mundo laboral e tudo mais especificamente relacionado aqui com a aviação na Espanha ou aviação na Europa. Vocês podem deixar aqui nos comentários que eu posso estar fazendo mais vídeos para vocês. Ficou alguma dúvida? Também aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, porque assim eu vou saber que esse tipo de conteúdo vocês gostam e vou começar a postar mais sobre isso. A gente se vê em um próximo vídeo. Um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau!